Olá, boa tarde para você. O plenário do Supremo Tribunal Federal homologou o acordo feito entre poupadores e bancos referente aos planos econômicos dos anos de 1980 e 1990. Os ministros ainda decidiram que transexuais e transgêneros podem sim alterar o nome e o gênero no registro civil sem a cirurgia de mudança de sexo. O ministro Celso de Mello lembrou a igualdade entre as pessoas. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, pois todos os direitos humanos são universais, são interdependentes, são indivisíveis e são interrelacionados, sendo certo, presente esse contexto, que a orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e a humanidade de cada pessoa. O ministro Ricardo Lewandowski também votou pela possível alteração e defendeu a necessidade de decisão judicial para a mudança no registro civil, seguindo o voto do relator, ministro Marco Aurélio. O interessado poderá se dirigir ao juízo e, mediante qualquer meio de prova em direito admitido, pleitear a alteração do seu registro. Mas a maioria dos ministros não concordou com a exigência de decisão judicial, assim como de laudos médicos. E todos entenderam que a pessoa não precisa de cirurgia para alterar o gênero no registro civil. Somos todos iguais, sim, na nossa dignidade, mas temos o direito de ser diferentes em nossa pluralidade, nossa forma de ser. O plenário também homologou o acordo coletivo para o pagamento de diferenças inflacionárias de planos econômicos a poupadores. Esse acordo foi assinado em dezembro do ano passado com a União e põe fim a uma disputa judicial sobre a correção da poupança durante os planos econômicos Bresser, Verão e Collor II. O acordo prevê uma tabela de pagamento aos poupadores, dependendo do valor da indenização. São planos econômicos que afetaram milhares, na verdade, talvez milhões de pessoas, planos econômicos que ainda têm seus reflexos mais de 20 anos após a sua edição, e com a possibilidade desse acordo nas ações coletivas, com a possibilidade desse meio termo em que se chegou, isso vai fazer com que se concretize, pelo menos, a efetividade da justiça. O acordo foi firmado no âmbito de uma ação que começou a ser julgada no Supremo em 2013. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, votou pela homologação nos termos em que o acordo foi feito e foi seguido por todos os outros ministros. Tendo que o acordo deve ser homologado tal como proposto, de maneira a pacificar a controvérsia espelhada nesses autos que há décadas se arrasta irresolvida nos distintos foros do país. E agora grifo isso, senhor presidente, em negrito, sem que isto implique, todavia, qualquer comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas nele, acordo, veiculadas. Ainda sobre a homologação dos acordos dos planos econômicos que nós acabamos de mostrar na reportagem, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, garantiu que os prazos dos pagamentos serão cumpridos com rigor. A partir dessa decisão homologatória unânime, proferida por essa Suprema Corte, ele segue seus passos. Nós temos um prazo para a instalação e a disponibilização de uma plataforma digital, a partir da qual os advogados e poupadores vão poder promover as respectivas adesões. Os prazos, todos eles previstos no acordo, são prazos que serão cumpridos estritamente. Obviamente, também a possibilidade, até quem sabe, dependendo de todo o volume de adesão, de conseguirmos até estreitar um pouco esses prazos. E a consultora jurídica Karina Zuccolotto está com o Gabriel Ciafrei para comentar as decisões de ontem. Boa tarde aos dois. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como nós vimos aí na reportagem, julgamentos importantes e que atingem, sim, o dia a dia de muitos brasileiros. Como você disse, a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui comigo, vai explicar melhor um pouquinho o que ficou decidido nessa sessão de ontem aqui no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Karina. Vamos separar primeiro todos esses julgamentos, né? O primeiro deles, os planos econômicos. O que o Supremo homologou, como que vai ficar esse acordo com as instituições financeiras? Sem dúvida alguma, um grande julgamento, como mesmo o ministro Ricardo Lewandowski acabou ponderando, colocando
pelo menos fim a uma grande litigiosidade de processos que envolviam esses poupadores e essas diferenças que eram buscadas em juízo há mais de 20 anos. Com esses acordos, busca-se, portanto, uma solução para aproximadamente 700 mil recursos ou ações, considerando que esse número pode ser ainda muito maior, se consideradas as ações coletivas, e de uma certa forma uma decisão bastante importante. Foi tomada por unanimidade, seguindo o relator ministro Ricardo Lewandowski, nessa ADPF, em que se questionavam essas diferenças buscadas pelos poupadores e junto às instituições financeiras, e o papel do Poder Judiciário aqui, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, era justamente homologar esse acordo, passando os olhos apenas de uma forma de delibação, sem adentrar ao mérito da forma como o acordo foi realizado, mas com o objetivo de garantir esse acordo e manter a rigidez dentro dos princípios e da segurança jurídica. Por unanimidade, os ministros acabaram homologando esses acordos e o objetivo e a perspectiva é que esses milhares de processos acabam sendo findados depois de mais de 20 anos de disputas judiciais pelo Poder Judiciário em todo o Brasil. É um processo complexo e começou a ser julgado aqui no Supremo em 2013, é isso? É, exatamente. No finalzinho de 2013, as sustentações orais foram feitas, o relatório, mas em seguida foi suspenso para o encaminhamento, convertido o julgamento em diligência para que o Ministério Público pudesse analisar melhor o processo e apresentar um novo parecer, talvez. Mas com esses acordos que foram firmados no finalzinho de 2017, vindo a homologação aqui no Supremo, a perspectiva é de que esses acordos já homologados pelo Supremo sejam cumpridos e as indenizações pagas com efeito. Já tem um efeito direto nessas ações ou cada Tribunal de Justiça ou tribunais devem também agora analisar esses processos? Não, foi decidido. É, decidido. Agora, como a ministra falou, deverão ser computados a forma como isso vai acontecer será coordenado pela Advocacia Geral da União. Certo. Falando agora de outro assunto importante também que diz a respeito das eleições. Lei da ficha limpa vai valer para quem e a partir de quando? Exatamente. Ontem os ministros retomaram o julgamento que teve início em outubro do ano passado e faltava apenas concluir sobre exatamente o que você disse. A partir de que momento a decisão do Supremo, que entendeu que os 8 anos de inelegibilidade previsto na lei da ficha limpa, uma lei de 2010, deve passar a valer, já que essa inelegibilidade poderia ser aplicada, conforme o entendimento do Supremo de outubro do ano passado, de forma retroativa, alcançando fatos pretéritos. Os ministros não modularam os efeitos da decisão e, portanto, essa inelegibilidade por 8 anos vale a partir da lei da ficha limpa, a partir de 2010, mais precisamente a partir de 2012, quando então a lei da ficha limpa começou a produzir efetivamente os seus efeitos. O caso concreto que estava sendo julgado ontem e acabou sendo elaborada uma tese por conta de ser um recurso extraordinário de repercussão geral, girou em torno de um assunto que envolveu uma condenação de um vereador de um município do estado da Bahia que teria sido condenado por abuso de poder econômico e compra de votos. Ele ficou inelegível durante 3 anos, porque à época estava em vigor a Lei Complementar 64 de 90, que previa apenas 3 anos de inelegibilidade. Cumpriu esse prazo de inelegibilidade, tornou-se vereador e candidatou-se a vereador novamente em 2012. Só que em 2012 teve o registro da candidatura impugnada porque já estava em vigor a lei da ficha limpa, que aplicava o período de inelegibilidade de 8 anos de forma retroativa. E os ministros entenderam que deve ser essa a aplicação e interpretação da lei da ficha limpa e conforme a jurisprudência do TSE já vinha sendo aplicada. Ela vale, portanto, desde a edição da lei a partir de 2010, com efetividade principalmente a partir das eleições de 2012 e não apenas a partir das eleições de 2018, como pretendia o ministro Ricardo Lewandowski, relator desse recurso extraordinário. Essa decisão pode acabar com bastante processo. A gente via, principalmente no Tribunal Superior Eleitoral, muita gente questionando a lei da ficha limpa. Agora também tudo solucionado. O ministro Luiz Fux, que agora é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que são poucas ações questionando essa aplicabilidade retroativa. Mas acredito que esse julgamento acaba por balizar bastantes questionamentos que podem surgir, principalmente nesse ano de 2018, que é um ano de eleições. Tá certo. Karina Zucolotto, então, esclarecendo todos esses julgamentos e todos esses processos. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Karina.